Fala, rapaziada do CSA, meu nome é Thiago Simões, você já me conhece aqui, sou procurador de estado, professor de processo civil, professor de técnicas de concurso. Hoje eu quero trazer um tema pra vocês bem legal, eu sei que vocês adoram história de superação, hoje eu vou contar um pouco da minha, tá? Hoje o tema do vídeo é como passei para delegado com 22 anos e eu ainda estava na faculdade, beleza? Eu tinha 22 anos, estava na faculdade e eu tinha um objetivo, passar no concurso público. Por quê? Eu sempre digo que eu era feio, gordo e pobre. Então cada um tem a sua motivação e eu tinha a minha. A minha era ganhar dinheiro para que um dia pudesse me sentir ao menos bonito, né? Mas como nada são flores na vida, às vezes a gente consegue e às vezes a gente não consegue, tá? Eu estudei em escola pública a minha vida inteira, fiz ProUni, mas essa história a gente vai deixar para outro dia. Agora, hoje a gente vai falar de técnicas de concurso que passam, que aprovam, beleza? A primeira coisa que eu fiz, beleza? A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a estudar para concurso foi construir a minha base. Construir a base. E o que eu quero dizer com construir a base, tá? Construir a base, eu quero dizer para vocês o seguinte: era estudar a 6+, tá? Eu sabia das minhas limitações. Primeiro a gente constrói a nossa base do nosso castelinho e depois a gente vai construindo os próximos andares. Então, a ideia era o seguinte: estudar civil, processo civil, penal, processo penal, administrativo e constitucional. Por quê? Porque todas essas matérias dão a base para os outros concursos, beleza? Então, a partir daí, você pode escolher qual concurso você quer fazer, ainda que você não saiba qual vai ser o seu próximo passo, beleza? O segundo ponto, tá? Estudar virou prioridade, tá? Estudar era prioridade. E o que eu quero dizer com isso, tá? Eu quero dizer que minha vida girava em torno de estudar. Todo o resto da minha vida ficou em stand-by. Eu namorava na época, pô, coitada da minha ex-namorada, inclusive um grande abraço, Fê. Foi um merda, foi horrível, foi horrível. A Fernanda foi minha primeira namorada e ela sofreu bastante, tadinha. Porque e quando eu falo a Fernanda, não é a Fernanda do CSA, tá? É a Fernanda lá de Campo Grande, tadinha. Porque, porra, minha vida era só estudar. Era só estudar. Então, nada que eu fizesse além de estudar ia bem, beleza? Então, era isso, tá? Meus relacionamentos ficaram bem ruins, minhas amizades também, porque infelizmente é isso. Você tem que abrir mão de uma parte da sua vida em busca do seu sonho. É bom? É bom? Não é, beleza? Mas é o que a gente consegue fazer, tranquilo? Outro ponto, tá? Eu tinha um mínimo de horas de estudo. Mínimo de horas, tá? Por dia. E esse mínimo de horas eu não abria mão, beleza? Então eu comecei devagar, porque não adianta você querer começar com 8 horas de estudo por dia. Por quê? Porque é impossível, gente. O nosso corpo ele vai se acostumando gradualmente às coisas. A gente sempre diz, a gente sempre se acostuma com coisa boa, mas a gente também se acostuma com coisa ruim, tá? Então assim, eu comecei lá no 7º semestre a estudar para concurso, beleza? E eu comecei lá no 7º semestre e lá nesse comecinho do 7º semestre eu comecei de pouquinho, 3 horas, fui aumentando para 4, 5, 6, beleza? E assim sucessivamente, beleza? Só para lembrar, tudo isso que eu tô falando aqui, você consegue ver lá no nosso CSA Premium, beleza? As turmas estão fechadas no momento, mas em breve abriremos novas turmas. Então aqui embaixo fica a lista de espera para o nosso CSA. Se quiser estudar com a gente, aprender todas essas técnicas de concurso, vai ser muito bem-vindo, beleza? Então vamos continuar. Então, mínimos de horas de estudo, beleza? Mas quarto ponto agora, tá? Organização, tá? Organização. E o que eu quero dizer com organização, beleza? Com organização, eu quero dizer... Ô, minha caneta querendo acabar a bateria, tá? Com organização, eu quero dizer que a gente tem que ter um cronograma fixo, beleza? Não adianta. A gente tem que ter um cronograma fixo e é assim que funciona, beleza? Então, assim, tendo um cronograma que a gente passa. No meu caso, eu anotava quais eram as matérias que eu mais precisava estudar. A gente chama isso de materinhas e materionas lá no CSA. No começo era só a base, então era só materionas, beleza? Então eu estudava todas bonitinhas, civil, processo civil, penal, processo penal, administrativo e constitucional, beleza? Mas depois que gradualmente eu consegui evoluir, eu tive que começar a incluir as materinhas do concurso de delegado. Por exemplo, materinhas em delegado, nós temos criminologia, nós temos medicina legal, tá? Eu passei em Santa Catarina nós tínhamos também português, beleza? Então a gente vai incluindo gradualmente. Não adianta você querer estudar essas matérias lá no comecinho. Por quê? Porque não vai funcionar. Você primeiro constrói sua base e essas matérias vão dar a base para todas as outras
questões, todas as outras matérias que vocês vão estudar depois, beleza? Então, materinhas é importante, mas depois, mais chegando próximo do seu edital ali, beleza? E, por fim, tá? Transformar estudo passivo em estudo ativo, beleza? Mas assim, transformar estudo passivo em estudo ativo, vamos com calma, tá? Na época eu nem sabia qual era o nome disso, hoje eu sei, neurociência, a Feira ensina lá no nosso curso, inclusive todas essas técnicas, na época eu não sabia, mas eu já sabia que ler só não estava funcionando para mim. Eu fui me conhecendo ao tempo dos estudos, beleza? Então eu fui aprendendo no decorrer dos estudos coisas que funcionavam e coisas que não funcionavam para mim, beleza? Por exemplo, na hora de estudar, eu riscava tudo, beleza? Riscava tudo, meu livro, tal, não sei o que, meus livros eram todos riscados, tá? Porque isso, ao tempo que eu tava lendo, eu tava estimulando meu cérebro também com coisas ativas, tá? Outra coisa que eu fazia bastante, eu tinha um quadro branco, até tenho aqui, ó, aqui eu também tenho um quadro branco aqui no meu escritório até hoje, mas na época eu tinha um quadro branco onde eu fazia esquemas mentais, tá? E com esses esquemas mentais eu conseguia, hoje a Fê chama isso de dar aula para a parede, né? Eu nem sabia disso na época, mas eu ficava com aqueles esquemas mentais explicando para mim mesmo o que eu tinha acabado de estudar, beleza? E isso também é uma forma de transformar estudo passivo em estudo ativo. É muito legal que depois que a gente passa e começa a estudar todos os mistérios da mente, a gente vê que o que a gente fazia efetivamente é verdade, é ciência, né? Eu fui aprender depois, graças a Deus a gente conseguiu estabelecer isso no CSA Prêmio, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho muito 10 e que felizmente a gente consegue passar adiante, beleza? Então era assim, estudar era a minha prioridade, eu não tinha vida e eu era organizado. Eu lembro até de uma coisa bem engraçada, acordava 5h30 da manhã para estudar, eu tinha que ir para a faculdade 7h15, tá? Não lembro mais ou menos qual era o horário, e eu matava a aula para estudar, beleza? Então meus professores até que me apoiavam bastante. No meu último ano de faculdade, meus professores me liberavam da chamada ali, tá? Então assim, era muito legal porque eu conseguia ir para a biblioteca estudar, conseguia sair mais cedo para ir pra minha casa estudar, então eu conseguia estudar ali entre a faculdade e o estágio, inclusive. Muito obrigado, professores. A Márcia Aleixo me ajudou bastante, dava aula de juizado, me deixou matar todas as aulas, tá? Não conte isso é muito feio, beleza? Não conte isso é muito feio, beleza? Então tá. Lembrando, aqui tá o nosso canal, siga, compartilha se você gosta de acompanhar a gente, sempre aqui, a gente do CSA, para que deixe para vocês o melhor possível de conhecimento aqui, gratuito, no canal do CSA, beleza? Então essas foram as técnicas de estudo. Eu acabei que não tomei posse como delegado, porque minha nomeação saiu no exato momento que eu estava tomando posse como procurador, né? Eu sou procurador de estado desde os 23 anos, essa é uma história para depois, como é que eu consegui conciliar esses dois concursos, né? Mas o engraçado é que foi que saiu exatamente no mesmo momento, porque quando é pra ser, né? E às vezes a gente tem que aceitar o universo, tá? Por exemplo, lá em Santa Catarina, o Diário Oficial saía no período da tarde, e no exato momento que foi publicado o edital, assim, com as nomeações, né? Os 66 primeiros, que eu tava ali dentro de 66, acho que fiquei em 27º. Acho que eu fui, inclusive, aprovado mais novo do concurso inteiro, né? E no exato momento que saiu essa publicação, eu estava no Palácio Iguaçu, aqui em Curitiba, tomando posse como procurador. Sou muito feliz como procurador, já há quase 10 anos, já vou fazer 10 anos esse ano. Então, assim, as coisas quando é pra ser, gente. Então, assim, o negócio é estudar com método, seguindo as técnicas, tudo bonitinho, que dá certo. Beleza? Então, de novo, um grande abraço e espero ver vocês um dia no CSA. Mas se não ver vocês um dia no CSA, por favor, vem aqui no nosso canal do CSA, que aqui tem muito aprendizado e gratuito. Beleza? Siga o nosso canal e um grande abraço. Até mais!